Atualmente, no mundo que vivemos, encontrar a verdadeira bondade tem se tornado uma verdadeira raridade. Mas quem diz que é impossível? Me diz o seu nome e a sua idade. Veridiane Alves, tenho 57 anos. Recife, Pernambuco. Sou mãe de 9 e tenho 8 vivos. Sou auxiliar de limpeza. Vamos começar? Sim, vamos começar, vamos embora. Bom, primeiramente, boa tarde, dona Vera. Boa tarde. É um verdadeiro prazer estar aqui com a senhora. E vamos começando aqui diretamente do começo. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua infância, ok? Ok. Eu queria saber como que era a relação com a sua família durante sua infância e quais as dificuldades que a senhora tem enfrentado nesse caminho, nesse início da sua vida. A minha infância, eu só tive infância praticamente aos 6 anos de idade. Até aí. Porque minha mãe chegou a falecer, né, minha genitora no caso, e em seguida, eu creio que com uns 3 meses mais ou menos do falecimento dela, ou até menos, meu pai já se envolveu com outra pessoa. E de lá para cá eu não tive mais infância. Eu não tive direito de ser criança, eu não tinha direito de brincar, ela cobrava cima de mim com meus pais, com meu pai, aliás, desculpa. E ficou eu com 6 anos, um irmão com 8 meses e um de 4 anos. E como eu era mais velha, então sempre rolava ciúmes, né, do meu pai comigo, sem motivo, porque ele realmente era um homem de verdade. E ela cortava meu cabelo, como de homem, eu ia para a escola com lenço na cabeça, eu chorava muito, porque os meninos me chamavam de Joãozinho. Enfim, de lá para cá foi só sofrimento, ela me punha para fazer as coisas, sem eu nem saber, me batia por eu não conseguir. Por exemplo, lavar prato. Em Pernambuco, eu sou pernambucana, chama prato. Veri, vai lavar os pratos. Eu ia lavar, então ficava encebado. Ela batia na minha cabeça com panela ou com prato, com o que tivesse na mão. Fazia eu lavar de novo, enfim. Eu sei que aos 12 anos de idade, eu não aguentei o sofrimento e saí de casa. Para meu paizinho maravilhoso, que eu amo muito, ele já partiu, mas eu continuo amando, que ele é meu pai, eu fugi por causa de namorado. Eu não sabia nem o que era isso. Eu estou com 57 anos e há 51 anos atrás, quem era jovem não sabia nem o que era pegar na mão, muito menos namorar. Então não tinha nem ideia do que era namorar. Então eu simplesmente fugi, sem saber o que ia resultar. Eu sei que eu fui parar em casa de família. E foi minha vida toda assim, trabalhando em casa de família por anos e anos, né? Ainda caí no golpe de gente sem vergonha. Mas enfim, eu consegui trabalhar em casa de família há muitos anos. Depois eu parti para a empresa, né? Eu falei, cansei de trabalhar assim, parti para a empresa. No caso é o que eu tô. Já trabalhei em lavanderia, já trabalhei de cozinheira, já trabalhei em restaurante, enfim, essas coisas. Mas eu sei que, voltando assim um pouco à minha infância, eu fugi e não me arrependo. Fugiria de novo, se fosse o caso, porque é muito sofrimento. O que eu passei na minha infância, o que meus irmãos passaram na infância, o que passamos, eu não desejo para ninguém. Inclusive agora, depois de 57 anos, que faz uns 3 anos que eu perdi o meu pai, eu fiquei sabendo que ela tentou matar meus 2 irmãos. Um foi parar na UTI, o outro não chegou a ir para o hospital, mas graças a Deus nenhum dos 2 morreram, né? Os 2 estão vivos. E cada um tem sua vida, né? Eles não ligam muito para mim, mas eu sei que eles estão bem, graças a Deus. Eu também estou. E daí por diante, né? Eu fui mãe, sou mãe e pai. Sou mãe de 9 filhos, tenho 8 vivos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Né? São todos criados, bem criados, trabalhadores, respeitadores, formados, se formando. Sou vó de 6 netos, 3 netas e 3 netos maravilhosos. Não tenho que me queixar dos meus filhos, são meu orgulho, são o melhor presente que Deus me deu em 57 anos de existência. Tenho muito orgulho de quem eu sou, de como eu ajo, né? Sou muito feliz por Deus todos esses anos ter me sustentado. E principalmente, eu nunca ter perdido a fé nele.
sabe? Nunca ter perdido a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos anjos e arcanjos e na minha mãe Aparecida. Porque muitas vezes, né, se não for a fé que temos, não chegamos a lugar nenhum. E teve tempo na minha vida que eu achei que eu não ia conseguir chegar onde eu estou hoje, né? Porque eu vim para São Paulo em 91 por um amor e terminei Deus e eu e meus filhos. Passamos um mau bocado, tive que pedir nas portas, catar papelão, catar latinha, né? Mas venci. Não estou contando isso para que ninguém tenha dó de mim, muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas ponham uma coisa na sua mente e no seu coração. Deus é Ele. Seja o que for, passando o que for, a aprovação que for, como dizem, né? A dificuldade que for, Deus, sempre Deus. Certo. Sabe? Ele, acima de tudo, em primeiro lugar, Ele. Tá chorando, é igual falar a música gospel. Louve. Tá chorando, louve. Tá triste, louve. Tá cantando, não importa. Se tem um ser que nunca vai te abandonar, é o nosso Criador. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é nosso escudo, Ele é nosso tudo. Sem Ele, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, meu Deus, meu Rei Jesus, minha mãe Aparecida, os santos anjos e arcanjos, sempre está comigo, com meus filhos, com a minha família, com todos que eu amo e conheço. Porque quando eu faço minha reza ou minha oração, eu peço a Deus não só por mim, eu peço a Deus não só pelos meus filhos, eu peço a Deus por todos os filhos, por todas as famílias, pelos que me odeiam, pelos que gostam de mim, pelos que eu não gosto, eu não sou santa, pelos que eu gosto, pelos que eu amo, né? Pelos que me amam também, que eu sei que tem pessoas que gostam de mim, que me amam, que me respeitam, que me consideram. E minha família que eu tenho hoje são meus filhos. São meus filhos, sabe? Então, graças a Deus, a maioria deles já são casados, né? Outros são independentes, mesmo separados, mas pagam aluguel, vivem bem. E não foi fácil eu chegar onde eu estou hoje. Não foi fácil. Mas uma coisa eu falo, se fosse para mim passar por tudo novamente, pelos meus filhos, eu passaria. Sabe? E eu sei que é assim, uma coisa que não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Né? Porque tem gente que vira para você e fala assim, nossa, você não vai chegar onde você quer. Você não vai sair do que você está. Para vista do que eu já passei, hoje eu sou rica. Eu posso falar que eu sou rica. Eu não tinha teto, eu tenho. É humilde, mas eu tenho. Criei meus 6 filhos aqui, sabe? Tenho para onde ir, que é o meu emprego. Tenho para onde voltar todos os dias, que é o meu lar. Posso levar minha marmita com o maior prazer, o maior orgulho, a maior gratidão a Deus. Hoje eu não preciso mendigar um prato de comida, como eu já mendiguei. Hoje eu não preciso pedir um arroz que a pessoa está jogando fora porque foi feito ao meio-dia e não como à noite. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Desculpa, tá? Fica tranquila, fica tranquila. Você tá em casa. Eu me emociono. Não é para que ninguém sinta pena de mim, não. É graças a Deus. Porque você vê uma pessoa jogando o arroz fora, um pouco só. Porque foi feito ao meio-dia e não como à noite. E você chega para a pessoa e pergunta, dona fulana, tá estragado? Ela fala assim, não. É porque o meu esposo não come o arroz que foi feito meio-dia à noite. Aí eu cheguei para ele e falei assim, a senhora poderia me dar? Ela falou assim, depende. Eu falei, de quê? Ela falou, se você lavar e passar para mim, eu te dou. Eu falei, sim, eu lavo e passo. No caso, era ela, o esposo e uma menina, não era muita gente. Mas mesmo assim, ela tinha tanquinho. Então, para ela me dar esse pouco de arroz, só um arroz, sem nada, mas eu agradeço muito que ela me deu, mesmo assim, eu tive que lavar e passar para ela, entendeu? Mas eu agradeço, mesmo assim, porque eu tinha para dar para o meu filho, né? E eu estava com 12 dias, que tinha ganhado neném, e tinha um de 1 ano e 1 mês. Mas mesmo assim eu agradeço, sabe? Mesmo dela ter feito isso, não tem problema nenhum. Eu sou muito grata por todos que Deus colocou no meu caminho, que me ajudaram, que me estenderam a mão. De alguma forma, sabe? Eu sou muito grata a Deus.
porque tem gente que desiste. Muito menos, sabe? E eu não desisti. Eu não desisti. E eu não vou desistir, sabe? Eu não desisti, eu não vou desistir, porque nada nessa vida é fácil. Viver já é difícil, é uma grande luta. Para quem tem e para quem não tem dinheiro. Não é fácil ser feliz, não é fácil viver, não é fácil seguir em frente, porque ninguém é feliz totalmente. Alguém sempre tem algo, sabe? Alguém sempre tem uma dor escondida, uma tristeza, um desespero, uma mágoa, sabe? Eu já julguei muito, que eu não sou santa não, mas eu estou vivendo e aprendendo. E eu peço muito todo dia a Deus que Ele me dê sabedoria, discernimento, sabe? Para mim passar a entender mais o próximo. Porque Deus, Ele sempre colocou pessoas no meu caminho maravilhosas. Teve uma senhora que ela me ajudou muito. Hoje ela vive em casa, não trabalha mais porque não tem condições. Mas ela e a família dela e os patrões dela que já partiram me ajudaram muito, sem mesmo me conhecer, sabe? Sempre, todo domingo, eu ia na missa com meus filhos, na esperança de alguém me dar um pão para comer com meus filhos. E Deus preparou essa senhora, os patrões dela, e eles nos ajudou muito, muito mesmo, sabe? Então eu só tenho a agradecer por todos os anjos sem asa que Deus colocou na vida dos meus filhos e na minha vida. Muito. Fui em centro espírita atrás de ajuda, fui em igreja atrás de ajuda, católica, evangélica. Todos, nunca me viraram as costas. Todos eles sempre me ajudaram. Vizinhos também, sempre me estenderam a mão, sabe? Então hoje eu sou assim. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se não tiver meu alcance e eu puder correr atrás para ajudar, eu ajudo. Bom, dona Vera, como eu fiquei sabendo, a senhora está sempre muito alegre, muito radiante durante o seu dia a dia. A senhora sempre costuma levar as coisas com muita leveza. E o que eu gostaria de saber é o seguinte: foi sempre assim que a senhora levou as coisas da vida? Qual foi o momento que a senhora parou e pensou, não, agora eu vou levar a vida com mais fé, com mais leveza, e vai ser dessa forma daqui para frente? Olha, meu amor, foi de uns meses pra cá, viu? Porque eu não era muito assim, né? Como eu sou, sabe? Feliz da vida, cheia de alegria, pra cima, não. Não vou mentir. Teve um tempo que eu entrei em depressão e pela luta da vida, né? Os acontecimentos. Mas, enfim, passou. Porque é tão bom quando você tem pessoas ao teu redor que te dá força, né? Te dá palavras de força, para levantar a tua autoestima. Então, quando eu entrei em depressão, a senhora falou para mim, até da creche: olha, Veridiane, você me desculpa a palavra que eu vou falar, eu sou evangélica e tudo. Ela brincou comigo. Depressão é coisa de fresco, né? Mas depois ela conversou comigo legal. Ela falou assim, não, eu entendo, tal, mas você sempre foi guerreira, não deixe isso te vencer, não. Então, eu coloquei isso na mente e no meu coração. Ela se chama até Zilda, é um anjo de pessoa. Ela foi professora de 3 filhas minhas na creche. Então, primeiramente a Deus e ter posto ela no meu caminho, e ela usar essas lindas e maravilhosas palavras, né? Se referindo a mim, que eu sou guerreira, que eu nunca deixei me vencer e que eu erguesse a cabeça e não deixasse a depressão tomar conta de mim. E eu ouvi as palavras delas e as sigo até hoje. Então, de uns anos para cá, de um tempinho para cá, eu coloquei na minha cabeça, né? Nada vai me vencer, nada vai me tomar, nada vai me pegar. Depressão, tristeza, dor, desgosto, porque nós temos, né? Sempre aparece alguma coisinha para te dar um desgosto, uma coisinha para te deixar triste, deixar para baixo. Mas é o que é que eu penso? Eu olho a minha volta, certo? Tem gente numa cama de um hospital que não pode falar, respira com aparelho. Então eu penso em pessoas à minha volta que queria estar onde eu estou, ter a vida que eu tenho, poder sorrir, cantar, brincar, dar um bom dia, uma boa tarde. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, amor da tia. Então eu amo isso, sabe? Com pessoas que são sérias, pessoas que mal olham para você, eu consegui conquistar no meu trabalho. Simplesmente com um bom dia. Bom dia, seu fulano. A pessoa não respondeu a primeira vez, a segunda, a terceira já respondeu. Hoje às vezes eu nem vejo a pessoa passar. Estou de costa, estou limpando, a pessoa fala, bom dia, dona Veridiane. E isso não tem, para mim não tem dinheiro que pague. Então, eu decidi assim. Deus me deu vida, me deu saúde, continua me dando proteção.
me permitiu nascer, me permitiu crescer, me permitiu evoluir, existir. Se eu posso passar uma alegria, por que eu vou passar tristeza? Se eu posso dar uma boa resposta, por que eu vou dar uma má resposta? E outra coisa também, uma vez eu passei por um casinho lá em Anhangabaú, que eu falo, é como eu falo no meu trabalho, é onde eu vou. Eu falo com gato, cachorro, papagaio e periquito. Eu falo com todo mundo. Então eu ia passando e eu tenho o costume de falar bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que a pessoa não responda. Aí tinha 3 moços assim sentados de rua. Aí eu falei, eu até saí chorando, né? Porque foi uma coisa muito espontânea e eu não esperava. Aí eu falei assim, bom dia. Aí o rapaz falou assim, e sorria. Aí ele falou assim, bom dia, moça. Muito obrigado pelo seu sorriso. Isso eu nunca esqueci, sabe? Então é uma coisa que marca muito você. Sim. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela só quer que você enxergue ela. Ela não quer seu dinheiro, ela não quer nada. Às vezes é um pequeno gesto, sim, um pequeno sorriso, um pequeno oi, tudo bem? Porque hoje eu tenho 57 anos. Eu sinto falta do colo do meu pai. Sabe? Eu sinto falta. Quando ele me ligava e quando ele falava, Vere, tá tudo bem, minha filha? Meus netos e minhas netas estão bem? Seus vizinhos estão bem? Eu sinto falta, sabe? Então, às vezes, uma pessoa vê você assim, fechada, cara de bravo. Não é. Tenta falar com ela, sabe? Tenta chegar e falar assim, oi, tudo bem? Posso te ajudar? Você quer desabafar comigo? Eu já fiz isso e eu consegui, sabe? Então, por isso que de uns tempos para cá, respondendo a sua pergunta, eu resolvi fazer isso. Porque é o que eu sinto. Às vezes eu preciso de um abraço. Às vezes eu preciso do que eu escuto no meu trabalho. Eu falo, bom dia, amor da tia. Tanto as meninas como os meninos, sabe? Bom dia, tia, como a senhora está? Então isso é uma coisa que demonstra que eu tenho valor, sabe? Para aquela pessoa que está ali. A pessoa se importa comigo. E isso não tem dinheiro que pague. Você saber que alguém se importa com você. Sim. Independente do seu dinheiro, independente das suas vestes, independente das suas condições financeiras. Por isso que eu passo isso. Por isso que eu dou isso. Porque eu recebo. Sabe? É muito bom. 2 pessoas já me perguntaram no serviço. Inclusive um rapaz novinho. Ele deve ter uns 21 anos. Tia, você está sempre sorrindo? Eu falei, olha, meu amor da tia. Até a data de hoje, até aqui na sua frente agora sim. Eu não sei o daqui a pouco. Mas eu estou sempre sorrindo. E sempre que eu puder, eu vou estar sorrindo, vou estar feliz e passar e transmitir. O mesmo que eu sinto. Porque sabe o que significa isso? Gratidão a Deus. Agradeça, meu filho, meu amor da tia. Eu falo para ele, o que você tem? A sua vida, a sua saúde, a sua disponibilidade para trabalhar. Que Deus é que te dá tudo isso. Até o nosso respirar é Deus que dá. Sim. Então você não tem o que reclamar. Né? Foi o que eu respondi para ele. Porque jovem, bonito, mas sempre reclamando. Oi, amor da tia, tá tudo bem? Tá, né? Não, amor da tia, não responda assim não. Tá, tia, tá maravilhoso. Sabe? Porque é uma coisa que é muito, assim, inexplicável. Tudo que a gente tem, né? A alegria, a felicidade, a saúde, a vida. Pra que reclamar? Não é verdade? Por isso que eu decidi, meu amor, ser assim, sabe? Sempre pra cima, sempre feliz, de bem com a vida e de bem com todos. Tá certo. Dona Vera, como eu pude perceber, a senhora sempre foi a senhora é bastante religiosa, né? Sim. Eu gostaria de saber se sempre foi assim, ou teve algum momento que a senhora chegou a não acreditar nisso, ou a questionar a sua fé? Não, eu sempre fui, sim, religiosa, sempre tive fé, muita fé em Deus, muita mesmo, né, que inclusive já aconteceu várias coisas na minha vida de eu recorrer ao Criador e recorrer à minha mãe Aparecida e ser atendida, mesmo sem merecer. Então, minha fé sempre foi a fé, sabe? Minha fé é acima de tudo, Deus é acima de tudo na minha vida, nosso Senhor Jesus Cristo, a minha mãezinha Aparecida, de uns meses para cá que eu venho me apegando aos santos arcanjos, né?
Porque nem sempre foi assim com os santos arcanjos, mas de uns meses para cá, eu venho me apegando com eles. Certo. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a minha Aparecida sempre. Sempre, sempre, sempre que eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, que minha fé é em primeiro lugar. A senhora se vê satisfeita com a vida que a senhora tem hoje? Ou tem algo que a senhora ainda queira alcançar? Algum sonho que a senhora queira realizar? Um lugar que a senhora queira viajar? Sim, eu tenho. Eu não digo nem sonho, né? Porque eu penso assim, como eu já vi casos, da pessoa sonhar e não conseguir realizar. Eu tenho vontade de ser psicóloga. Certo. Mas, para ser sincera, não está ao meu alcance, né? Pelo o valor do meu salário, pelo menos por enquanto. O valor do meu salário, né? Não estou reclamando, jamais, que eu sou muito grata a Deus pelo meu salário. Mas, assim, a minha vontade muito grande que eu tenho na minha vida é ser psicóloga. E por que eu quero ser psicóloga? Com a sabedoria que Deus me dá, o discernimento que Ele me dá e o que Ele me proporciona, eu poder ajudar muitas pessoas, né? Principalmente com o que eu já passei na minha vida. Então, eu quero conversar com as pessoas, eu amo escutar as pessoas, gosto demais de conversar, né, de orientar. Aí, uma das vontades que eu tenho é ser psicóloga. Certo. Sabe? Uma das vontades que eu tenho é ser psicóloga. Eu espero em Deus que eu alcance, né? Eu vou correr atrás, vou fazer a minha parte para isso. E seja feita a vontade de Deus. E quanto à sua família, tem alguma coisa em relação à sua família que a senhora gostaria de realizar um dia? Em relação aos seus filhos? Ah, tem. Eu queria ter condições financeiras, né? De ter proporcionado a cada um deles a sua moradia própria. Certo. Eu queria ter tido essas condições financeiras, sabe? De ter proporcionado a cada um deles a sua moradia própria, assim, a moradia, sabe? Além de ser própria, tipo, mãe, eu gosto de um apartamento, eu dou um apartamento só para eles entrar, já pronto. Mas, né, Deus sabe que eu não fiz porque eu não consegui, não estava no meu alcance, e eles também sabem. Sim. Mas, graças a Deus, eles estão lutando por eles mesmos para conseguir esse objetivo deles. Né? E isso era o que, se eu pudesse, eu faria pelos meus filhos, era isso. Certo. Esse aqui é da senhora, onde a senhora mora. Sim. Graças a Deus, aqui foi Deus que nos deu. Né? Inclusive, é por isso que eu falo que Deus ele tem que estar sempre acima de tudo e presente nas nossas vidas. Porque, por incrível que pareça, essa abençoada casa, esse abençoado lar, que eu estou aqui hoje com vocês, eu ajoelhei em lágrimas e pedi para Deus. Porque eu estava morando de favor e não tinha alimento. E uma das mocinhas da casa, né, que era a mãe e a filha, tinha só um pouquinho de arroz. E meu bebê com 1 ano e 1 mês, ele chorou pedindo. Aí eu falei para ela assim, por favor, dá um pouquinho na boca dele. E ela foi na cozinha e tacou pimenta e deu. Então, ele hoje está com 33 anos, mas para mim parece que foi ontem. E isso até hoje me dói. Então, nesse momento que aconteceu isso, eu não xinguei ela, não falei nada, não. Eu ajoelhei, eu abracei o meu filho, chorando, e falei para Deus, com essas mesmas palavras, desse mesmo jeito: Senhor, o meu filho veio do pecado, mas ele é inocente. Não por mim, Senhor, mas por eles e para eles. Eu estava gestante e estava com de 1 ano e 1 mês. Me dê nem que seja uma meia água para mim morar com meus filhos. Porque em Pernambuco, a gente, com o cômodo só, a gente chama meia água. Sim. Aí eu falei, com essas mesmas palavras: Senhor, não por mim nem para mim, mas pelos meus filhos, Senhor. Na tua palavra está escrito que vá a vós as criancinhas. Então, não por mim nem para mim, mas por eles e para eles. Eles vieram do pecado, mas eles são inocentes, Senhor. E aqui eu estou. Aqui eu criei os 6. Graças a Deus, fomos muito felizes, apesar da dificuldade financeira. Eles são o meu orgulho. Não tenho que me queixar dos meus filhos. São maravilhosos, sabe? E através dessa dor, desse pedido, Deus deu aqui para mim.
E eu moro aqui há 24 anos ou há 25 anos, que é a idade de uma das minhas filhas que nasceu aqui, as duas últimas, né? A terceira e a quarta, que é a caçula. Então, é uma bênção, sabe? Não tenho nem palavras para agradecer a Deus, porque é bênção, né? Você ter o seu próprio lar, não pagar aluguel, pago só água, né? E graças a Deus, é só gratidão a Deus. Certo. Teria algum lugar que a senhora gostaria de conhecer? Uma viagem que gostaria de fazer? Não. Não? Eu não gosto de viajar. Eu gosto do meu cantinho. Eu sou muito caseira, né? Como eu chego do trabalho, eu faço minhas coisinhas que fazer, tomo meu banho, sento ali no meu cantinho da cama e fico quietinho, sabe? Eu não gosto de viagem, não penso em sair do meu país para outro país. Nunca pensei nem penso, não tenho essa vontade. A senhora gosta da simplicidade mesmo? Sim, eu gosto do meu cantinho, da minha casinha, do meu sossego, da minha paz. Perfeito, dona Vera. Bom, dona Vera, agora para finalizar, eu gostaria de saber qual que é o segredo que a senhora tem para sempre levar a vida desse jeito mais leve, de bom humor, sorrindo. E o que te motiva a sempre seguir em frente? Quem me motiva na realidade, né? Quem? É Deus. É o que eu sempre falo, Deus está em primeiro lugar em minha vida, em todos os sentidos. Então, para Ele, por Ele e por Ele permitir, eu estar aqui, ser quem eu sou. Né? Porque tudo eu agradeço a Ele. O que eu fui, o que eu sou, o que eu vivo hoje, é gratidão só a Deus. Então, não tem motivo. Né? Graças a Deus, eu não tenho motivo para estar triste, para estar chorosa, para estar de cara feia, dando patada nas pessoas, mas a resposta não. Então, em gratidão a Deus, que é o nosso Criador e o provedor de todas as coisas, ao Rei Jesus, que deu a vida por nós, e a Mãe Aparecida, que é a mãe do Rei, né? Muitas pessoas não aceitam, mas o Rei veio ao mundo através da mãe, com consentimento de Deus. Então, é Ele, é Deus. Simplesmente é a palavra única que eu tenho para definir a minha alegria, a minha felicidade, o meu bom humor, a minha gratidão. É Deus. Deus, sempre Deus. Até meu último suspiro, se eu puder pronunciar este nome, Deus, eu vou pronunciar. Porque eu só estou aqui onde eu estou hoje, porque Ele nunca me largou. Ele nunca me abandonou. Ele nunca me condenou. Ele nunca largou as minhas pecadoras mãos. Não. Ele sempre está do meu lado. Vá onde for, esteja onde, com quem eu estiver, fazendo o que for. Ele está sempre ali. Meu Criador, meu Rei Jesus e minha Mãe Aparecida. E agora também os santos arcanjos. Porque o arcanjo Miguel, ele é maravilhoso. Né? Então, de muitas coisas que eu já pedi ao Pai, mesmo sem eu merecer, porque nós não somos merecedores, né? Digo eu não sou merecedora e mesmo assim o Criador me escutou, me escuta. Quantas vezes eu pedi socorro e um dos meus filhos, inclusive, achar que não tinha jeito, eu falei, filho, entrega a Deus. Entrega a tua esposa e o teu filho nas mãos de Deus. E se tiver que ser seu, vai ser seu. Se tiver que ser de Deus, vai ser de Deus. Minha nora tá aí, meu neto tá com 9 anos. Né? Então, sempre, mesmo sem merecer, eu recorro a Ele e Ele me escuta. Certo.
Se a senhora tivesse a chance de dizer uma mensagem que o mundo inteiro pudesse lhe ouvir, o que a senhora diria? A mensagem que o mundo inteiro pudesse me ouvir: nunca perca a fé. A fé é o principal de tudo. Nunca perca a fé e nunca desista dos seus ideais, dos seus objetivos. Cabeça erguida sempre. Não importa o que te humilhem, te pisem, te digam, te diminuam. Mas fé em primeiro lugar, cabeça erguida sempre e desistir jamais. Seria a mensagem que eu passaria. Seria essa.